Olá! Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse novo projeto da Academia de Curadoria, agora em parceria com o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse projeto se chama Museu em Suspensão e ele vai se dedicar a trazer artistas, pesquisadores e pesquisadoras, para nos ajudarem a pensar como que se dá esse encontro entre um museu histórico, entre um lugar de patrimônio histórico e o digital. Seja por meio das artes digitais, seja pensando como que a gente se apropria das artes digitais ou investe nas artes digitais como um meio de atualização, né, de digitalização ou de atualização da cultura digital dos museus, perguntando a artistas como que eles e elas sugerem que nós trabalhemos, seja por meio de ativações nas redes sociais do próprio Museu da Inconfidência, junto com a Academia de Curadoria, que é o nosso grupo de pesquisa que está acostumado a fazer projetos há alguns anos para museus que se voltam para aspectos da cultura digital. Um museu histórico, como o Museu da Inconfidência, federal, que é participante da rede do IBRAM, é um museu importantíssimo que formou gerações sobre a Inconfidência, dita Inconfidência Mineira, que hoje em dia tem o nome de Conjuração Mineira, está sendo atualizado academicamente, mas um museu que, ao mesmo tempo, ainda não teve as estruturas necessárias para poder se atualizar pela cultura digital. Isso é uma coisa que a Academia de Curadoria faz com certa frequência e que agora a gente chega aqui no nosso querido Museu da Inconfidência para fazer juntos, juntas e juntos. Eu estou aqui com a minha querida colega Tânia Sulzbacher, que é também uma pesquisadora da Academia de Curadoria, no momento pós-doutoranda no programa do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e com o Carlos Gonçalves, recém-nomeado especialista pela PUC de São Paulo e assessor no Museu da Inconfidência. Nós também contamos com a equipe do educativo do museu, que fica em loco, né, presencialmente, atualizando, trazendo novas perspectivas para essa área tão importante de um museu hoje no Brasil. Então a gente gostaria de apresentar um pouco para vocês como que esse projeto vai se formar, mas também um pouco do que a gente pensa sobre o mundo do digital, da cultura digital e essa relação da cultura digital com os museus hoje, né? A Academia de Curadoria vem desde 2019 estudando esse aspecto e trazendo diferentes propostas de projetos para museus. Então a gente chega aqui no MIM com esse projeto que vai se chamar Museu em Suspensão. A gente está produzindo os primeiros, digamos assim, as primeiras ações para serem veiculadas por esse novo projeto. É importante ainda a gente dizer que ele tem o apoio de bolsas do CNPq. Então, a Tânia vai fazer um pouco, né, uma dupla função aqui de nos mostrar esses cartazes aqui, essas imagens que vão nos ajudar a lembrar de vários aspectos do nosso projeto e, ao mesmo tempo, também comentando conosco cada um desses aspectos. Tânia, você quer dar uma palavrinha sobre o começo do projeto aqui? Olá, tudo bom? Bacana estar aqui conversando sobre esse projeto. Integro a equipe do Grupo de Pesquisa Academia de Curadoria. Esse é mais um projeto, então, em parceria com uma instituição que nos acolhe, onde nós desenvolvemos sucessivos e contínuos projetos sempre amparados pela pesquisação, enquanto laboratório de pesquisa que somos. Nós temos outros objetivos, né,
os interesses das nossas pesquisas, elas estão pautadas, né, muito hoje sobre a curadoria digital, a inteligência artificial, e eu, particularmente, estou desenvolvendo um projeto de pós-doutorado que traz, né, esse tema, inteligência artificial, explorando relações possíveis em acervos artísticos digitalizados, e design e tecnologia, arte digital, enfim, curadoria assistida por inteligência artificial, e juntos, nessa parceria, sempre muito frutífera, trabalhando com outros pesquisadores, trabalhando com outros atores, trabalhando com artistas, é uma soma que traz resultados, enfim, para novos caminhos, né? Pensando juntos em como reorientar ou trabalhar com esse novo paradigma que se põe, que é a tecnologia. Carlos. Olá, pessoal. Bem-vindos todos ao nosso novo projeto. Muito feliz de fazer parte, junto com a Academia de Curadoria. Eu acho que é um momento de alegria para o museu, cobrando mais essa nova fase de reposicionamento, que né, um museu que carrega uma história muito densa, muito complexa na sua origem, que foi uma câmara e cadeia, passando a ser museu nos anos 40, com uma visão populista, e pautada numa narrativa ufanista e mítica, e que ficou reverberando essa posição, né, essa narrativa por décadas, né? E agora, depois de 80 anos de museu, né, quase cristalizado em sua essência, com poucas modificações atreladas ao contemporâneo e de narrativas inclusivas, hoje o museu, então, começa uma fase de atualização, né, com programas de intervenção, de escuta, de curadoria colaborativa. E é uma alegria ver esse projeto, porque, já falando um pouco do conceito de suspensão, né, desse museu flutuante, atuante, através da arte digital, é como um farol, né, que tenta aproximar as pessoas, né, através da arte digital, através da rede social, que é um grande trunfo e uma ponte de conexão. Então, eu acho que esse projeto tem grande potência para atrair um público que não se identifica ou se acha não pertencente ao espaço. Então, é muito feliz ver esse projeto se iniciando agora. Tânia, você poderia falar um pouquinho sobre esse método, essa metodologia, né, que a gente usa nos projetos da Academia de Curadoria, a perspectiva da pesquisação, por favor? Sim, a pesquisação, ela é muito interessante porque ela é de natureza coletiva. Ela naturalmente, por definição, ela se aplica em pesquisa onde temos mais de um ator e é uma construção coletiva, um aprendizado coletivo. Então, essa parte é uma reflexão também, é uma autorreflexão coletiva. Isso é muito interessante. Ela tem um ciclo que começa por um planejamento, onde a gente vai identificar o problema inicial, a situação inicial, aqui nesse contexto de uma instituição, coletar os dados, verificar quais são as disponibilidades que temos, pensando sempre nos pilares de escopo, de prazo, de custo, de investimento, de disponibilidade financeira, se há recurso, se não há recurso, quais são efetivamente e quando a gente fala em recursos, não necessariamente só os monetários, né?
recursos de infraestrutura, enfim, pessoas disponíveis também para colaborar, enfim. E, a partir disso, juntos, em reuniões sistemáticas, importante, né, sistematizar esse processo, esses encontros. Juntos, a gente faz uma construção, um entendimento de muita escuta de ambas as partes. A academia e os pesquisadores, né, eles escutam a equipe da instituição, e essa troca é muito importante para um entendimento e para compreensão de como que esse projeto pode se viabilizar, de como que a gente pode procurar soluções, de como a gente pode gerar alternativas de solução diante desse contexto, então, desse escopo, desse prazo, desse custo, desse investimento. A partir disso, se estabelece naturalmente os eixos curatoriais, aqui, né, neste contexto. Em seguida, a busca conjunta também pelos, aqui no caso já adiantando um pouco do processo do próprio Museu da Inconfidência, a busca pelos artistas, essa aproximação com os eixos temáticos desenvolvidos, a conversa com os artistas, uma elaboração mais próxima, um refinamento até a implantação das ações. E sempre ao final dos projetos, mencionando agora os projetos anteriores, é feita uma avaliação sobre cada uma dessas etapas, né, quais foram os aprendizados que foram gerados, e essas lições aprendidas, elas entram novamente como inputs para um novo projeto, um novo planejamento. Então, é um ciclo que ele vai se sofisticando, onde a gente pesquisa e repesquisa, tentando sempre aprimorar e aprender coletivamente, gerando, então, esse conhecimento coletivo. Perfeito. Eu acho que a gente pode passar para o outro slide, e para as pessoas saberem, né? Nós somos um grupo de pesquisa acadêmico, então nós produzimos materiais também, digamos, propriamente acadêmicos. Nós produzimos materiais para as redes sociais, para o nosso site, academiadecuradoria.com.br, mas também artigos, apresentações, aulas magnas, participamos de vários congressos no Brasil e no exterior, sempre apresentando esses projetos como estudos de caso de diferentes aspectos das práticas e dos estudos curatoriais que nós estamos desenvolvendo no momento. Inclusive, o período de pesquisa inicial que a gente desenvolve, como a gente desenvolveu aqui no MIM, é de conversa, discussão e debate dos textos que vão ser abordados, para darem bases aqui para o que a gente faz durante o projeto, né? Ou seja, tem um período também de pesquisa, de estudo, para que os projetos possam acontecer. Por isso que a pesquisação reflete muito bem o que a gente faz, né? Essa ideia de que a teoria e a prática, elas caminham juntas, elas não estão nunca separadas, né? Não há um momento apenas de implementação e um momento de pesquisa. A pesquisa está junto com a implementação, né? E a prática está sempre junto com a pesquisa. Aqui, né, nós temos esse resumo do que vai ser o Museu em Suspensão. A gente parte de uma perspectiva do decolonial no museu, buscando responder a pergunta: por que apresentar arte contemporânea em um museu histórico? Nós já tínhamos, então, iniciado no Museu da Inconfidência um projeto que ainda vigora, que se chama Programa de Intervenções de Arte Contemporânea. É um programa que visa estabelecer diferentes exposições que funcionam como intervenções, seja sobre o acervo, seja sobre a história do edifício, seja sobre as narrativas que o Museu da Inconfidência tem, no sentido de atualizar esses conteúdos do museu, né, trazendo o museu histórico para os dias de hoje por meio do emprego da arte contemporânea.
A gente vai falar sobre isso num outro momento, mas nós temos acesso a diversas pesquisas, né, que nos indicam um caminho de que a arte contemporânea é um grande instrumento de incentivo à recepção de públicos, ou seja, públicos que não vinham mais ao museu, porque o museu é histórico e as pessoas acreditam que já viram uma vez, então já viram sempre. A arte contemporânea atualiza esses espaços e faz com que essa recepção seja renovada, inclusive e principalmente, que é também uma das nossas diretrizes, né, para populações que estão próximas ao museu e que muitas vezes deixam de visitar esse importante aparelho cultural, né, porque acreditam que já viram tudo que tinham que ver. Então, para o Museu em Suspensão, um desdobramento do programa de intervenções, né, nós pensamos em produzir, né, uma série de entrevistas. A gente vai juntar aqui, a gente já começou, na verdade, vai começar a soltar aos poucos, né, pessoas associadas ao mundo do digital e da arte no Brasil, que vão falar um pouco sobre como é esse contato entre cultura digital e museu histórico, a partir da perspectiva delas. A gente também pretende tensionar com isso, né, a relação entre arte contemporânea, os acervos coloniais e os museus dedicados a esses acervos, ou seja, né, como é que a arte contemporânea, trazida aqui por meio do digital, pode nos auxiliar a repensar os acervos coloniais? Como que essas vozes, por meio da linguagem artística, frequentemente simbólica, né, pode fazer com que nós cheguemos a lugares que antes apenas o discurso não faz com que a gente chegue, principalmente para os públicos, né? Visamos também promover a circulação de discursos críticos sobre memória, poder e representação. Mais uma vez, né, é por meio da arte que isso é feito no nosso projeto. Nós estamos muito interessadas, né, em olhar principalmente para como a arte faz essa crítica e traz, inclusive, considerações para um futuro, né, dessas relações, e experimentar as linguagens digitais como formas de intervenção simbólica. Durante a nossa pesquisa, nós encontramos diversos artistas que têm uma relação entre digital, mundo digital e assuntos do colonial, inclusive artistas que já passaram por Ouro Preto em algum momento, né, e se debruçaram sobre esses assuntos. Caminhando um pouco adiante, eu vou pedir para a Tânia também comentar um pouco esse diagrama sobre o esquema do nosso projeto. Isso. Nós entendemos, então, que haveria uma intermediação trabalhando o aspecto do museu histórico, que é o Museu da Inconfidência, e essa justaposição com a arte contemporânea trabalhando como um processo, como um ativador. Então, o trabalho da intermediação estaria colocado sobre essa justaposição. Através, então, como essa articulação viria a ser feita, né, através de uma mediação crítica e da nossa curadoria, desse planejamento curatorial, estabelecendo ali temas e eixos temáticos, e pensando em como que seriam as nossas dinâmicas expositivas, uma vez que elas não é uma exposição presencial, ela usa a infraestrutura digital, as redes sociais, a comunicação digital do museu e dos parceiros, né? E pensando também que é uma oportunidade sempre de trabalhar e pensar em como estabelecer e gerar alternativas para esse paradigma curatorial, e isso se transforma num experimento. Então, as dinâmicas expositivas passariam aqui a ser, teria a liberdade de experimentar, então, formatos, né, e dinâmicas através desses recursos. E isso
aos poucos foi elaborando ou foi dando diretrizes para o desenvolvimento. Então, até no nome do projeto, do Museu em Suspensão, o Suspensão, ele pode ser feito uma leitura de suspender, de realmente elevar, ou de se colocar entre o passado e o futuro, suspender o tempo para pensar uma nova maneira, né? Uma nova alternativa, enfim. Mas esse momento e essa possibilidade experimental, esse é o esquema, né, formado pelo entendimento, pelo mapeamento dessa abordagem do que seria trabalhado. A partir disso, então, vieram as alternativas e as possibilidades. Os eixos temáticos que se apresentaram foi a reinterpretação das narrativas, muito já cristalizadas, né? Carlos daqui a pouco pode falar mais sobre isso, uma atualização simbólica do acervo, a decolonização do espaço de memória, ainda muito presente, né? E as raízes ainda muito presentes, né? Anteriores, e uma nova experimentação curatorial, então. Acho que seria interessante, Carlos, você falar um pouquinho, né, sobre essas questões que você está vendo aí tão de perto, com projetos que também visam, né, como o Projeto República, auxiliar o museu, por meio de um encontro com a universidade, a atualizar essas narrativas, repensar a maneira de mostrar expograficamente o seu acervo, né? Inclusive as práticas curatoriais de curadorias compartilhadas que vocês estão realizando. Sim, o Projeto República, né, que foi um projeto que começou em 2022, 2023, com a Heloísa Starling, com a UFMG, que é uma parceria, né, um acordo de cooperação acho que o microfone da Tânia está ligado, que é uma parceria de refazer as narrativas do museu, né? E também a questão expográfica. E o primeiro grande trunfo que teve foi do reconhecimento da Hipólita, né? Como uma personagem atuante na Conjuração Mineira, né? Que é um feito inédito, né? Que o Panteão é uma sala que está cristalizada e tombada, né? Sem nenhuma intervenção por tanto tempo, e ela foi a primeira mulher a ser incluída nesse espaço, né? Então, o primeiro reconhecimento de uma mulher, né, no Museu da Inconfidência. Logo em seguida, ela foi reconhecida como heroína da pátria, né? E no outro ano, também uma segunda conjurada também atuante, que participou das reuniões, atuou no repasse de informações, na articulação, no pensamento, que foi a Bárbara Eliodora, né? Então, o museu ele está passando por diversas camadas, né, de modernização, de atualização, que até então não se havia, né? Tirando isso, além do programa de intervenção, como já foi mencionado, o museu agora também parte para o início de um projeto de uma nova expografia, né, que tem a intenção de ser feita a partir do ano que vem, 2026, 2027, com um grupo de pesquisadores, irmandades e grupos de Ouro Preto. E meio que a gente já começou essa experimentação numa sala, né, que era uma sala dedicada a oratórios, só havia oratórios lá de todos os tamanhos possíveis e de todos os materiais possíveis. E hoje ela é uma sala dedicada à cultura mineira, né, afro-brasileira, em que tem diversos artistas da região do norte de Minas, de Saramenha, de Ouro Preto. Então,
já está havendo essa modificação estrutural no museu, né? Começou na sala que seria a mais sensível, né? Que foi a sala que fundou o museu, né? Que é o Panteão, e isso já se irradia pelas lacunas, pelos vãos do museu, pelas outras salas, essa repaginação tão necessária, né? E o que eu queria dizer também é que o programa de intervenção trouxe esse ar também para o museu, porque até então não havia intervenções no museu. O museu era visto como uma igreja, né? Era cristalizado, não havia um diálogo, né, entre o contemporâneo e o histórico ali. E foi o programa de arte contemporânea que abriu espaço para esse diálogo, né? Que antes era limitado, por exemplo, somente à sala Taíde, né, Ana? Não havia essa comunicação. Então é isso, como você disse, é uma pesquisação, né? Que é uma pesquisa que está acontecendo junto com as intervenções que estão intervindo ao mesmo tempo. Então é uma alegria ver isso acontecer, né? Finalmente, depois de 80 anos, né? A gente vai percebendo como, se unirmos forças, né, instituições museais e academia, como nós conseguimos desenvolver muitos projetos. Essa imagem é maravilhosa, né, Tânia? Essa ideia nossa de colocar o museu em suspensão, né, que era um período também que o museu estava em reforma, né? Isso. Então havia todo esse desejo de visitar o museu, né? E a gente, dessa ideia, a gente criou todo um conceito, né, de um museu que, mesmo fechado, né, continua irradiando essa potência dele. E agora também nessa outra representação de arte digital, né? Que é um tipo de arte que vai para o intangível, né? Que não se toca, mas ela vai estar sempre presente, né? Por exemplo, nos programas de intervenção que duram 3 meses, normalmente é esse o tempo, se volta para o acervo original, né? Então, a arte contemporânea ela sai e volta para o que era. Agora, nesse novo programa, né, aquelas intervenções que a gente vai fazer com os artistas ao longo das semanas, elas vão estar sempre presentes na página do Instagram, né? Elas não vão sair. Então, de alguma forma, vai ficar a marca ali, né? Sempre presente nesse registro do Instagram do museu, do YouTube, né? Então, mesmo que ela não seja palatável, ela vai estar sempre presente de alguma forma. É isso que eu acho muito legal desse projeto. Eu peço desculpas, de vez em quando eu vou fechar a câmera aqui e vou sair para tossir, porque eu estou enfrentando aqui uma crise de sinusite muito, muito brava. Então, meus queridos companheiros aqui de projeto é que vão levando adiante enquanto eu me reestruturo aqui, tomo uma água. Essa ideia, né, da produção da imagem, né, a Tânia teve a ideia do título do projeto, porque ele foi inicialmente uma encomenda do Alex Calheiros, o diretor do Museu da Inconfidência atualmente, né, que tem um olhar muito generoso e uma gestão toda voltada para isso que hoje se chama as pautas decoloniais, ou seja, toda voltada para suprir necessidades e lacunas de um museu que até muito pouco tempo não olhou para grupos minorizados, né, como descendentes afro-brasileiros, mulheres, indígenas. E dentro dessa perspectiva de gestão, né, ele pediu para que nós desenvolvêssemos um projeto especificamente para o digital, principalmente tendo em vista que o museu estava, mas ainda está, num processo de recuperação de vários dos seus elementos estruturais.
Bacana a gente falar também um pouco, Carlos, em como foi o desenvolvimento da materialidade dessa imagem, né? Como nós naturalmente fomos formatando, pensando, elaborando, e depois também o uso aqui dos meios de geração da imagem, né? E posteriormente do glitch também. Então, surgiu com essa sua ideia super criativa do título, né? E aí, no mesmo dia, eu falei, acho que dá para criar alguma coisa, e eu também não sou muito de ficar criando e usando inteligência artificial, mas eu falei, acho que eu vou tentar. E fui criando esses prompts, né? E treinando o que eu queria que aparecesse, até que eu tive, assim, essa surpresa inesperada, né? De ver o Museu da Inconfidência flutuando sobre essa ouro preto que também não existe, né? Que por mais que se assemelhe, não existe, né? Esses telhados, essas casas desse jeito, né? Mas assim é legal você materializar a fala, né? Você criar uma cena, um imaginário na frase, e agora você ter essa potência de em poucos segundos ter uma imagem, né, do que você pensar. E aí, só que essa imagem ela foi sofrendo várias outras camadas, né? Porque primeiro você faz o museu em suspensão, e aí você ajusta a imagem do jeito que você quer, mais realista, com menos contraste, muda uma coisa, muda outra, e só depois entrou a coisa do glitch, né? Você lembra que a primeira imagem original não tinha o glitch, né? Então ela foi se modificando e se adequando para a ideia do programa. E até conforme a gente foi conversando, né, e estudando sobre, eu falei, pô, essa coisa do glitch vai ficar legal. E aí a gente colocou o glitch. E depois tem uma outra imagem também que tem uma outra sobreposição e que vai desfragmentando o museu, que é a que a gente usa na divulgação, que também potencializou mais ainda essa intervenção digital no museu. Então, eu acho assim, eu gostei muito do resultado, foi uma alegria vê-la pronta. E teve uma repercussão boa também na nossa postagem, né? O pessoal gostou, o que eu tinha um receio, porque tudo que beira ao Vale da Estranheza, né, ou de alguma forma desacraliza, né, o tombamento, às vezes é visto com maus olhos, né? A gente já sabe muito bem disso, né, no histórico do programa de intervenção. Então eu tinha um receio, mas foi super bem aceito e repostado. Foi bem legal o resultado, gente. É muito legal pensar, né, que o glitch se torna hoje em dia uma linguagem. Então, no mundo do norte, né, Europa, Estados Unidos, grande parte da Europa, né, e grande parte dos Estados Unidos, onde o acesso à internet é muito maior do que no sul global, é visto como uma falha o glitch, né? Então teve um problema, seja por causa da internet, seja por causa do programa que se está usando, e com isso ocasionou-se um glitch. Ele é algo que não se quer, né? E a gente começou a pensar o glitch no projeto, depois que ele chegou como imagem aqui, como algo que nós queremos. O glitch ele é incorporado por nós no projeto como algo de interesse, né? Quase como se a gambiarra, né, das culturas do sul global se transformasse no ambiente digital no glitch. Então, como que a gente usa esse glitch a nosso favor? Ou seja, como que a gente usa o nosso acesso absolutamente limitado e desigual à internet para fazer o nosso trabalho? Como que artistas se valem dessa precariedade como linguagem, né? Como que a gente constrói a contrapelo as nossas produções e o nosso pensamento sobre arte e cultura digital na contramão desse fetiche da atualização das mídias, né? Então,
nós que estamos aqui dentro da nossa realidade, de uma estrutura sempre muito pouco coesa, né, das instituições, do nosso parco acesso e inclusive em questões financeiras, né, para que a gente tenha equipamentos eletrônicos muito avançados, ou programas muito avançados, ou uma internet de alta velocidade, como que nós transformamos isso em aquilo que nos define com um sinal positivo, né? Nos define pela invenção, pela reconstrução, pelo repensamento, né? E não como um ponto de passo atrás, né? Ou seja, acho que é interessante também todo mundo saber, né? Onde o museu fica em Ouro Preto, que é bem no centro histórico, né? A praça inicial de chegada, é um lugar com acesso à internet muito ruim, né? Então, frequentemente, inclusive o Carlos está conosco aqui online e tem quedas de sinal e tal. E aí o que nós pensamos é, por que um museu que está num sítio colonial, com uma estrutura, né, igualmente complexa, para dizer o mínimo, de acesso a determinados avanços tecnológicos, não pode ter uma persona digital? Tanto pode, né, como deve, porque é por meio dessa persona digital que o MIM conversa com os seus públicos, inclusive com públicos que muitas vezes nem estiveram no Museu da Inconfidência, né? Que estão conhecendo o Museu da Inconfidência por meio daquilo que o Museu da Inconfidência veicula nas suas redes. Então, é essa ideia de que a gente trabalha com a tecnologia, mas da maneira que ela nos serve. Nós não estamos a serviço dela, ela que está a nosso serviço. Aqui também, se vocês puderem... Fala. Eu ia falar rapidinho, que você falou das redes, Ana. Como modernizou a página do Instagram do museu, que a gente saiu de 2.000 seguidores, né? Fomos para 14.400 em 2 anos e meio. Organicamente, né, Carlos? Organicamente, sim. É importante dizer isso, assim, que, né, como você disse outro dia, isso parece pouco, porém, exato, dentro de uma estrutura de um museu federal hoje, né, que usa principalmente mecanismos orgânicos de divulgação nas redes sociais, isso é bastante dentro do período que vocês desenvolveram a política digital de vocês, né? E é um museu que não está no circuito, né? São Paulo, Rio, né? E numa cidade, por mais que seja turística, não existe a mesma aptidão ou afinidade igual existe em museus em São Paulo ou no Rio. E além desse crescimento, mudou a faixa etária de quem consome e acessa o nosso Instagram. Antes era um público mais velho, 50 a mais. Hoje o nosso público rejuvenesceu, né? A maioria é 30 anos para cima, e além de tudo, a maior 55% a 60% são mulheres, o que antes era um público maior de homens. Então, assim, teve uma reviravolta total na nossa página. E ela é o nosso cartão de visita que faz as pessoas terem interesse de visitar o museu. Todo dia chega mensagem de pessoas perguntando se tem que agendar, se é gratuito. Então ampliou muito, graças às redes e à tecnologia. Muito bom. A gente está aqui falando mais um pouquinho com detalhes, né, sobre essa pesquisa curatorial que a gente faz e como ela deve ser desenvolvida para o MIM. Então, nós fazemos um mapeamento e identificação de artistas. O que isso quer dizer na prática, né? Nós fazemos curadoria online. Nós, estou dizendo, a nossa equipe aqui, né, sai por aí navegando, pesquisando, lendo catálogos, né, entrando em contato com outros curadores e curadoras, com artistas, né, em busca de artistas que façam sentido dentro do projeto, né?
Depois, nós fazemos reuniões e reuniões, sempre pelo menos uma vez por semana, para fazer uma análise crítica e selecionar essas produções, né? Então, cada uma de nós apresenta para os colegas e para as colegas as suas escolhas, né? Faz ali uma defesa de artistas que acha que precisam entrar, né? Explica um pouco quais seriam os caminhos. E aí, durante esse processo compartilhado, nós escolhemos as obras e artistas que vão entrar e sempre focamos, né, ou direcionamos as entrevistas com artistas para os assuntos que nos interessam como determinados eixos curatoriais aqui deste projeto, né? Nós estamos sempre muito preocupadas e preocupados com vieses diversos, né, associados à diversidade. É um assunto que sempre faz parte das nossas análises curatoriais, né? Nós conseguimos chegar a determinados resultados por meio de muita pesquisa e também da reavaliação das nossas pesquisas. Então, nós fazemos, por exemplo, né, uma primeira seleção e depois nós vamos ter umas avaliações internas de como a gente vai mostrar essa seleção para que ela seja o mais diversa possível. Então, nós passamos para a construção da narrativa, né? Essa construção é uma construção coletiva que traz as habilidades de todo mundo que está aqui envolvido nesse projeto. As nossas práticas, como bem disse a Tânia, são práticas colaborativas, ou seja, né, cada uma de nós aqui, sempre mais de 2 pessoas juntas, se possível, né, realizam as entrevistas, fazem levantamento de artistas e obras e vão trocando entre si e com outros pares para que a nossa escuta também seja uma escuta mais diversificada, né? Então a gente tem uma escuta muito ativa e ao mesmo tempo nós trocamos entre nós esses vários conhecimentos sobre artistas e obras, e com isso nós vamos reproduzindo ou devolvendo aquilo que interessa ao projeto. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse processo? Sim, essa escuta, ela é bem interessante, assim, porque ela também ajuda a trazer mais diversidade, inclusive, para as temáticas e para os meios também. Por exemplo, tem artistas com os quais a gente conversa que eles já têm trabalhos constituídos, prévios, já fizeram residência no próprio Museu da Inconfidência, ou já trabalharam elementos de Ouro Preto, enfim, ou então trabalharam com a área temática, né, do eixo que a gente está ali desenvolvendo. Outros artistas com os quais a gente conversa, eles se interessam por pontos específicos, então, da história do museu ou da transformação do museu, e ficam entusiasmados em trabalhar isso como uma matéria-prima para um novo trabalho, para uma nova contribuição ou colaboração aqui com o projeto. Então, essas trocas com os artistas, né, além dessa escuta e dessa troca dessas informações que são operacionais ou que são bem objetivas sobre o projeto, enfim, elas permitem esse caminho para uma colaboração mais ampla, e isso é muito interessante. Acho que a gente pode passar para o próximo. Esse é um slide que é a cara da Tânia. Ela vai explicar um pouquinho sobre como funciona esse diagrama. A gente tem aqui no grupo, né, pessoas com diferentes habilidades. E a Tânia é a pessoa que traduz em imagens, né, em iconográficos, né, em estruturas,
aquilo que a gente faz em termos, digamos assim, das humanidades, né? O formato aqui do desenvolvimento curatorial, ele também foi se explicitando ao longo dos nossos encontros, das nossas conversas. Mas nós entendemos que nós tínhamos uma diversidade de eixos temáticos variada e que, então, eles poderiam ser organizados de uma maneira vertical e horizontal pela linha do tempo, explorando, então, um determinado artista, uma determinada temática, ou uma determinada temática subordinada a outros, a diversos artistas, de uma maneira horizontal. Então, alguma coisa que fosse acontecendo de uma maneira dinâmica nas redes sociais ao longo de uma semana, que traduziriam, então, através da obra e da intervenção e das ações, enfim, de cada artista, e que culminaria no final, né, desse eixo temático, então, nessa entrevista com o artista. O trabalho, ele acontece, então, através de postagens, usando os recursos que oferecem tanto o Instagram quanto o YouTube. As postagens acontecem no @Museu da Inconfidência, que é a conta do Instagram do museu, e as entrevistas, elas estão elencadas em uma playlist específica lá no canal da Academia de Curadoria no YouTube. Esse desenvolvimento, então, ficou com esse formato que vai se repetindo ao longo das semanas e que, ao final, explora eixos temáticos e compõe uma estrutura curatorial na linha do tempo. Essa é a ideia. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Já estamos quase acabando. Aqui é um exemplo daquilo que a gente falou um pouco no começo, né? Na nossa apresentação. Quando nós chegamos no museu, nós nos reunimos com a equipe local. Isso acontece em todos os projetos, aqui no MIM não é diferente. E nós levantamos, junto com as equipes, quais são os textos que nós vamos utilizar como base estrutural para os nossos debates. Ou seja, tanto para a gente pensar as entrevistas, como para a gente pensar o projeto, como para a gente pensar o próprio digital. Então, além do arcabouço teórico que Tânia e eu trazemos com as experiências do digital no grupo de pesquisa, né? Então, a gente se baseia, por exemplo, numa teórica chamada Tula Giannini, da Faculdade Pratt de Nova York, né? Que está se dedicando há mais de uma década a pensar em comunicação digital para museus. Entre outros autores que estão pensando curadoria online e tal, nós também, com as equipes aqui, desenvolvemos essas escolhas, né? São escolhas de textos de museólogos, né? De sociólogos e sociólogas, de teóricos, digamos assim, acadêmicos, que se debruçam sobre estudos e práticas curatoriais, mas também sobre metodologia. E com isso, nós vamos nos atualizando ao longo do processo do projeto, né, para que ao final do projeto nós consigamos produzir artigos, e-books, textos, inclusive conversas a partir desse material acadêmico que nós visitamos e depois revisitamos. A Tânia gosta de dizer que o termo é pesquisar e repesquisar, porque ao final, né, claro, nós acabamos nos deparando com outras bibliografias que vêm a complementar lacunas e desafios que a gente enfrenta durante a prática de implementação do projeto. Eu acho que a gente pode passar para o próximo, se ainda tiver algum, ou se esse é o último. Acabou, né? Sim, encerramos aqui com as referências.
Então, se a gente puder fechar a apresentação agora, Tânia, por gentileza, e aí cada um pode falar um pouquinho sobre, se tiver alguma coisa que ainda não disse, né, aqui para a gente apresentar esse novo projeto. E ficamos por aqui depois de uns 50 minutos aqui discutindo, né, o que a gente se pretende ou pretende fazer durante esses meses aí, um semestre que a gente vai ficar se dedicando ao Museu em Suspensão. Eu ia dizer, nessa parte curatorial e da pesquisa de qual artista, né, poderia ou seria interessante para a pesquisa, o que me surpreendi é a quantidade de artistas que a gente não conhecia, que trabalha com digital, com criptoarte, com IA, com mapping, com fotografia, com intervenção, com colagem digital. É um universo assim que ainda, pelo menos ao meu ver, ainda está nascendo, né? Especialmente na IA, que ainda é tão mal vista. Então, essa parte do início foi estimulante, porque a gente conheceu tantos artistas que têm tanto potencial a entregar, e às vezes você pensa, digital, a gente pensa aquela coisa meio cyberpunk, que não conversa meio com nada, conversa com uma utopia, que não se vincula. E aí você vê a quantidade de artistas que trabalham uma linguagem super atual, sofisticadíssima, conversando com um acervo histórico, né? Usando essas bases históricas no super contemporâneo, né? E você fala, meu, olha como funciona, né? A Mayara Ferrão, Guilherme Bretas, né? Entre outros tantos que juntam esses arquivos, essas fotografias com o digital, com a IA, e como flui bem, né? Como encaixa bem. Então isso para mim foi muito surpreendente. Também eu acho que o Carlos lembrou de uma coisa importante para a gente dizer aqui, já que esse é o nosso primeiro vídeo de apresentação, né? Nós vamos soltando essas entrevistas com os artistas escolhidos na nossa seleção e as artistas, e aí alguns temas vão ser suscitados aí, né? Então, um dos temas que a gente vai discutir aqui vai ser o emprego da inteligência artificial nas artes digitais. Sem dúvida, esse vai ser um dos capítulos, um dos nossos episódios que nós já temos planejado aqui, e por isso também nós estamos muito orientados e orientadas a escolher determinados artistas para falarem sobre esses assuntos, né? A ideia de que o Museu Colonial ele está parado no tempo, né? A gente vê como uma ideia errônea, né? O museu não está parado, né? O acervo é um acervo colonial. O museu é um museu contemporâneo. Então, ele fala de assuntos contemporâneos, ele precisa responder a debates contemporâneos, e ele vai fazer isso dentro do nosso projeto, né, por meio desses debates, desses levantamentos aí de assuntos que a arte traz para nós, como, por exemplo, a inteligência artificial, e que nós, então, aprendemos aqui, primeira mão, com artistas que a gente entrevista. Tânia, fala um pouquinho sobre isso também. É muito interessante, né? Eu já posso adiantar, assim, também que os artistas que nós entrevistamos, eles mencionam justamente isso, esse momento, né, de experimentação, de surpresa com as possibilidades, um certo encantamento, né, com o que já se vislumbra, assim, de possibilidades que a inteligência artificial está trazendo, e também mencionam que existe essa resistência, né, isso vai ser um tema também, né, aqui de discussão e de elaboração. No mais, eu já adianto aqui meu convite a todos, todas, né, que assistam aos próximos episódios construídos e feitos com muito carinho, pensados, estruturados, muito bem pesquisados, né, trazendo sempre um conteúdo muito pertinente, né, a esse trabalho
da arte e da tecnologia. Perfeito. Me parece que com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje, a nossa apresentação do Museu em Suspensão. Ficamos, então, de nos encontrarmos no próximo episódio, que já foi gravado, e que a gente espera que a gente possa discutir com vocês que estão aí do outro lado da tela, né, e que vão assistir em suas casas ou em seus celulares, em trânsito, para saber um pouquinho mais sobre essas interfaces, né, se a gente puder usar essa palavra, do digital com o Museu Histórico. Eu quero me despedir também. Eu quero agradecer em nome do Museu da Inconfidência, a Academia de Curadoria e o CNPq pela realização desse projeto tão potente e necessário para a atualização do museu. Agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui nesse novo projeto e em breve traremos as conversas e os trabalhos dos artistas que fazem parte do projeto. Obrigado, gente. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Tânia. E até o próximo. Tchau, gente. Até.